A taça de vinho tremeu na minha mão quando Eduardo se levantou da cadeira. O barulho do garfo batendo no cristal cortou o ar da sala de jantar como um anúncio solene, e algo no meu peito, algum instinto primitivo que eu não sabia que possuía, começou a gritar que aquilo não era normal. Todos os olhos se voltaram para ele. A mãe dele, Dona Marlene, sorriu com expectativa, provavelmente imaginando algum brinde romântico. O pai, seu Antônio, ajeitou os óculos curioso. Os tios, primos, amigos, uns 15 convidados ao todo, pararam de comer a sobremesa e prestaram atenção. E então Eduardo abriu a boca e meu mundo desabou. Cansei. A voz dele saiu clara, alta demais para aquele espaço. O casamento está cancelado. Eu não te amo mais. O silêncio que se seguiu não foi imediato. Houve um segundo, talvez 2, de incompreensão coletiva, como se o cérebro de cada pessoa ali precisasse traduzir o que acabara de ouvir. Depois, o silêncio veio, pesado, sufocante, opressor. Senti meu rosto queimar instantaneamente, como se alguém tivesse acendido uma tocha bem na frente da minha pele. O coração disparou num ritmo irregular, doloroso. A garganta fechou, impedindo qualquer som de sair. Meus dedos apertaram o guardanapo no colo com tanta força que senti a unha cravar na palma da mão através do tecido. Todo mundo estava olhando para mim. Esperando. Esperando o quê? Um grito? Um choro? Um colapso? Algo dentro de mim simplesmente travou. Como se meu cérebro tivesse ativado um modo de sobrevivência que eu não conhecia. Respirei fundo, o ar entrando queimando, e forcei meus lábios a se curvarem num sorriso. Um sorriso que doía. Um sorriso que custava cada grama de dignidade que eu ainda conseguia raspar do fundo da alma. Obrigada por ser honesto. As palavras saíram, e eu mesma não acreditei que tinha conseguido dizê-las. Vi a expressão de Eduardo mudar. A sobrancelha se franziu levemente. Aquela não era a reação que ele esperava. Percebi isso no jeito que os ombros dele se retesaram, na forma como os olhos se estreitaram por uma fração de segundo. Ele tinha esperado uma cena. Esperado gritos. Esperado que eu me quebrasse ali, na frente de todo mundo. Mas eu não ia dar a ele esse prazer. Com uma calma que eu não sabia que possuía, puxei o anel do dedo esquerdo. O anel de noivado que ele tinha me dado 6 meses atrás, naquela noite romântica no restaurante chique de Campinas. Anel de diamante que brilhava sob a luz amarelada do lustre da sala de jantar dos pais dele. Coloquei dentro da bolsa com um gesto tão natural quanto se estivesse guardando um batom. Inclusive, levantei os olhos e o encarei diretamente. Acho que vou fazer uma festa de livramento. Alguém riu. Não sei quem. Uma risada nervosa, abafada, como se não tivesse certeza se era permitido achar graça naquilo. Eduardo piscou, a boca se abrindo ligeiramente, como se estivesse prestes a dizer algo, mas as palavras não vieram. Eu me levantei. As pernas tremiam sob a saia, mas me forcei a andar firme. Me despedi de Dona Marlene, que estava pálida, de boca aberta, com um beijo no rosto. Cumprimentei seu Antônio com um aceno educado. Olhei para os convidados e disse simplesmente: "Muito obrigada pelo jantar, tenha uma ótima noite." E saí. Se você está me ouvindo agora, deixe um comentário dizendo de que cidade você é e que horas está assistindo. E se você gosta de histórias de superação e empoderamento feminino, se inscreva no canal. Acredite, o que vem pela frente você não vai querer perder. Meu nome é Larissa Monteiro. Tenho 31 anos, nasci e cresci em São Paulo, capital. Sempre fui aquela mulher organizada, responsável, que fazia planos e seguia cronogramas. Não era descolada nem rebelde. Era a filha que não dava trabalho, a funcionária que entregava projetos no prazo, a namorada que lembrava de todos os aniversários. Conheci Eduardo quando eu tinha 27 anos. Ele era gerente comercial numa empresa de tecnologia em Campinas, 3 anos mais velho que eu, cabelo sempre bem cortado, barba sempre aparada, roupas sempre passadas. Parecia um homem sério, confiável, o tipo de homem que as mães aprovam, e a minha mãe aprovou. Muito.
Larissa, esse rapaz tem futuro, ela dizia, toda vez que eu mencionava o nome dele. Olha que família estruturada, que educação. Começamos a namorar devagar. Jantares aos fins de semana, cinema às quintas-feiras, viagens curtas nos feriados, tudo previsível, tudo seguro. Aos poucos, fui me mudando mentalmente para Campinas. Comecei a considerar pedir transferência no trabalho, pensar em apartamentos, imaginar uma vida nova. Eduardo falava sobre casamento com uma naturalidade que me fazia acreditar que estávamos construindo algo sólido. E então, há 6 meses, ele pediu minha mão. Foi numa sexta-feira à noite, num restaurante italiano em Campinas. Velas na mesa. Vinho caro. Ele se ajoelhou, e eu jurava que tinha visto lágrimas nos olhos dele. Disse que eu era a mulher da vida dele, que queria construir um futuro comigo. Eu disse sim, sem nem precisar pensar. Marcamos o casamento para dali a 8 meses. Escolhemos o salão, contratamos fornecedores, mandamos os convites. Eu estava empolgada, mas também exausta. Organizar um casamento enquanto trabalhava em tempo integral e ainda fazia a ponte entre São Paulo e Campinas estava me consumindo aos poucos. Mas valia a pena, eu pensava. Valia a pena porque logo estaríamos casados e toda aquela loucura terminaria e começaríamos nossa vida juntos de verdade. Eu deveria ter prestado mais atenção aos sinais. As primeiras rachaduras começaram pequenas, sutis, do tipo que você só percebe quando já é tarde demais. 3 meses antes do casamento, Eduardo começou a ficar distante. Respondia minhas mensagens com demora. Quando eu ligava, ele sempre parecia ocupado. Trabalho, amor, você sabe como é. Eu sabia, ou pelo menos fingia saber. Ele começou a cancelar encontros. Reunião de última hora. Cliente difícil. Preciso ajudar meu pai com uns papéis. Eu entendia, ou fingia entender. E então começaram as pequenas críticas. Comentários soltos, jogados no meio de conversas casuais que grudavam em mim como farpas invisíveis. Você está um pouco estressada ultimamente, né? Cuidado com o tom de voz, Larissa. Você soa agressiva. Será que você não está exagerando? Parece meio dramática. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava estressada? Será que eu estava sendo dramática? Será que o problema era eu? 2 semanas antes do casamento, fui até Campinas passar o fim de semana com ele. A ideia era finalizar detalhes do evento, conferir decoração, experimentar o menu com o buffet, coisas práticas, coisas de casal. Mas Eduardo estava estranho, irritado, impaciente. Estávamos no apartamento dele, sentados no sofá, tentando decidir entre 2 opções de arranjo floral, quando ele explodiu. Caramba, Larissa, você não consegue tomar uma decisão sozinha? Precisa da minha opinião para tudo? Pisquei, desconcertada. Ele tinha sido categórico sobre querer participar de todas as decisões. Tinha reclamado quando eu escolhi algo sem consultá-lo. Mas você pediu para eu não decidir nada sem você. E agora eu estou pedindo para você ter mais autonomia. A voz dele subiu de tom. Você é adulta, Larissa. Para de agir como se precisasse de validação o tempo todo. Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas me segurei. Não ia chorar. Não ia dar a ele a satisfação de me ver quebrada. Tá bom, murmurei, recolhendo os papéis da mesa de centro. Eu decido. Ele bufou, pegou a jaqueta e saiu sem dizer para onde ia. Voltou 3 horas depois, como se nada tivesse acontecido, e não mencionou a discussão. Eu também não mencionei, mas guardei aquilo. Guardei como guardo tudo, num canto apertado do peito, onde fica doendo baixinho, sem fazer muito barulho. O jantar na casa dos pais dele tinha sido ideia da dona Marlene. Queremos reunir a família antes do grande dia, ela disse animada no telefone. Vai ser uma coisa íntima, só parentes e amigos próximos. Eduardo confirmou a presença dele e a minha sem nem me perguntar antes. Mas eu não liguei. Afinal, eram os pais dele. Era importante. Cheguei no sábado à tarde, dirigindo sozinha desde São Paulo porque Eduardo tinha dito que estava ocupado e não podia me buscar. 3 horas de estrada, trânsito pesado na Anhanguera,
calor escaldante. Cheguei cansada, mas arrumada. Vestido azul marinho, maquiagem leve, cabelo preso num coque baixo. A casa estava cheia quando entrei. Música ambiente tocando baixinho, cheiro de assado no ar. Dona Marlene me recebeu com um abraço, mas percebi algo estranho no olhar dela. Algo que não consegui decifrar. Eduardo estava na varanda, conversando com os amigos. Quando me viu, acenou de longe, mas não veio me cumprimentar. Estranhei, mas não disse nada. Fui até a cozinha ajudar Dona Marlene, como sempre fazia. O jantar foi servido às 20 horas. Mesa enorme, toalha branca, pratos de porcelana, talheres de prata. Tudo impecável. Tudo formal demais para uma reunião íntima. Sentei ao lado de Eduardo. Ele mal olhou para mim durante a entrada. Respondia quando eu perguntava algo, mas com monossílabos. Sim. Não. Depois a gente vê. Eu tentei ignorar a sensação de que algo estava errado. Tentei me concentrar na comida, nas conversas ao redor, nas risadas dos convidados, e então veio a sobremesa. Pavê de chocolate, meu favorito. Eu tinha acabado de dar a primeira colherada quando Eduardo se levantou e bateu o garfo no copo. E o resto você já sabe. O trajeto até o carro foi uma eternidade. Cada passo parecia pesar toneladas. Sentia os olhares cravados nas minhas costas, atravessando o vestido, perfurando a pele. Ouvia sussurros abafados, palavras soltas que não conseguia decifrar completamente, mas que sabia que eram sobre mim. Abri a porta do carro, entrei, fechei. Coloquei o cinto, liguei o motor. Tudo no piloto automático, como se meu corpo soubesse o que fazer mesmo quando minha mente estava completamente desligada. Foi só quando saí da rua, quando virei na avenida principal e a casa dos pais dele desapareceu pelo retrovisor, que desabei. O choro veio violento. Soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Lágrimas que embaçavam a visão e me forçavam a encostar no acostamento. Encostei, desliguei o carro e deixei sair. Chorei por mim. Pela humilhação, pela dor, pelo ridículo. Mas também chorei, de alívio. E isso me assustou. Porque no fundo, bem no fundo, uma parte de mim, uma parte pequena, abafada que eu tinha enterrado há meses, estava gritando: "Você está livre." Enxuguei as lágrimas com as costas da mão, respirei fundo 3 vezes e voltei para São Paulo. Cheguei em casa já passava de meia-noite. Morava sozinha num apartamento pequeno na Zona Oeste, um lugar que eu tinha comprado com muito esforço anos atrás e que ia vender para morar com Eduardo em Campinas. Agora, entrando naquele espaço que era só meu, senti um alívio estranho, confuso, misturado com dor. Tirei o vestido, joguei no canto do quarto, vesti um pijama velho e me joguei na cama. O celular vibrou na mesinha de cabeceira. Olhei a tela. Mensagens de amigos próximos que estavam no jantar. Mensagens cheias de: "Meu Deus, Larissa, você está bem? O que aconteceu?" Não respondi. Não tinha forças. Desliguei o celular e apaguei. Acordei no domingo com os olhos inchados e a cabeça latejando. Fui até a cozinha, fiz café, sentei na mesinha da varanda e finalmente liguei o celular. 43 mensagens não lidas. Comecei a ler uma por uma. Algumas eram de solidariedade genuína. Amigas próximas dizendo que estavam ali se eu precisasse. Minha mãe, desesperada, querendo saber o que tinha acontecido, pedindo para eu ligar com urgência. Outras mensagens eram curiosas. Gente que mal conhecia perguntando detalhes. Conhecidos distantes querendo saber a versão completa da história. E então vi uma mensagem de Júlia. Júlia era amiga de infância, trabalhava em Campinas, conhecia o primo de Eduardo. A gente não se falava tanto quanto antes, mas ainda mantínhamos contato. A mensagem dela era curta, direta e destruidora. "Larissa, preciso te contar uma coisa. Liga para mim quando puder." Disquei o número dela com as mãos tremendo. Júlia atendeu no segundo toque. "Oi, amor." A voz dela estava carregada, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado.
Você está bem? Estou. Menti. O que você precisa me contar? Houve uma pausa. Eu fiquei sabendo de algumas coisas sobre o Eduardo. Ela respirou fundo. Ele vinha comentando com os amigos há semanas que você era instável, que tinha medo de terminar o noivado porque você ia fazer um escândalo. Meu estômago revirou. Como assim? A voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele dizia que você era controladora, ciumenta, que ele não aguentava mais, mas tinha medo da sua reação. Júlia pausou. Larissa, ele estava construindo uma narrativa. Para que quando ele terminasse na frente de todo mundo, as pessoas achassem que ele tinha motivos, que era justificável. Sentia a bile subir na garganta. Ele planejou aquilo? Planejou. A voz dela saiu firme, sem hesitação. E esperou que você surtasse. Esperou que você chorasse, gritasse, fizesse uma cena. Porque aí ele poderia apontar e dizer: viram? Eu avisei que ela era assim. As lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram de tristeza. Eram de raiva. Raiva pura, ardente, que queimava cada célula do meu corpo. Terminei a ligação com Júlia pouco depois, agradecendo pela honestidade, e fiquei ali, sentada na varanda, olhando para o horizonte sem enxergar nada. Eduardo não tinha terminado comigo por não me amar mais. Eduardo tinha orquestrado uma humilhação pública. Tinha transformado o fim do nosso relacionamento num espetáculo. Tinha esperado que eu quebrasse para validar a narrativa dele. Mas eu não quebrei. E agora? Agora, ele não sabia o que fazer comigo. Passei o domingo inteiro tentando processar o que Júlia tinha me contado. Sentada no sofá, com uma xícara de chá frio esquecida na mesinha de centro, eu relia nossa conversa no WhatsApp como se as palavras fossem mudar de sentido a cada nova leitura. Mas não mudavam. Eduardo tinha planejado tudo. Cada palavra, cada gesto, cada segundo daquela humilhação tinha sido cuidadosamente calculada. Eu me lembrava de como ele tinha se levantado no jantar. A postura ereta, a voz clara, o tom ensaiado, como se estivesse apresentando uma proposta de negócios, não destruindo uma vida. Meu celular vibrou novamente, mais mensagens, mais gente querendo saber, comentar, opinar. Coloquei o telefone no modo avião e tentei respirar. Mas minha mente não parava. Girava, 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 revisitando cada momento dos últimos meses. Cada comentário dele, cada crítica sutil, cada vez que me fez questionar minha própria sanidade. Você está exagerando. Você está sendo dramática. Cuidado com o tom de voz. Ele estava me preparando, me moldando, criando a personagem que ele precisava que eu fosse quando chegasse o momento do grande espetáculo. Senti náusea. Na segunda-feira fui trabalhar. Não porque estava bem, mas porque ficar em casa, sozinha com meus pensamentos, parecia pior. Trabalho numa empresa de consultoria de marketing, em Pinheiros. Lugar pequeno, equipe enxuta, ambiente descontraído. Meus colegas já sabiam o que tinha acontecido. Redes sociais funcionam rápido demais. E todos foram delicados demais comigo. Demais. Carla, minha gerente, me chamou na sala dela no meio da tarde. Larissa, você tem certeza de que está pronta para estar aqui? Os olhos dela estavam cheios de preocupação genuína. Ninguém ia te julgar se você precisasse de uns dias. Estou bem, Carla. Forcei um sorriso. Sério, trabalhar me distrai. Ela não pareceu convencida, mas acenou e me deixou ir. Voltei para minha mesa, abri o laptop e tentei focar nos relatórios que precisava entregar. Mas a cada 5 minutos, minha mente voltava para Eduardo. Para aquele jantar. Para a expressão dele quando eu não surtei. Ele esperava que eu quebrasse. E eu não quebrei. Isso o pegou desprevenido. E de alguma forma estranha e torta, isso me dava uma sensação de poder. Na terça-feira, recebi uma ligação de Dona Marlene. Hesitei antes de atender.
Parte de mim queria ignorar, bloquear o número, fingir que aquela família não existia mais na minha vida. Mas outra parte, a parte educada, a parte que sempre foi certinha demais, não conseguia ser rude com uma mulher que sempre tinha sido gentil comigo. Atendi. Larissa, querida. A voz dela saiu carregada, trêmula. Eu não sei o que dizer. Fiquei em silêncio. Deixei o silêncio preencher o espaço entre nós, pesado e desconfortável. O Eduardo... Ela respirou fundo. Ele não está bem. Está confuso. Acho que ele não sabia o que estava fazendo. Algo dentro de mim estalou. Dona Marlene, com todo respeito, minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Seu filho sabia exatamente o que estava fazendo. Ele planejou aquilo, orquestrou, esperou o momento certo, com testemunhas, para me humilhar publicamente. Silêncio do outro lado da linha. Larissa, eu... Não. Cortei, firme. Eu não vou aceitar que vocês pintem isso como um surto, como um momento de fraqueza dele. Eduardo não é vítima aqui. Eu sou. Ouvi um soluço abafado. Eu sei. A voz dela saiu pequena, quebrada. Eu sei, querida. E eu sinto muito. Muito mesmo. Terminamos a ligação pouco depois. Não com raiva, não com rancor, mas com uma clareza cristalina. Eu não ia deixar ninguém reescrever essa história. Naquela mesma noite, fiz algo que vinha evitando há dias. Abri o e-mail compartilhado que Eduardo e eu usávamos para organizar o casamento. Precisava cancelar tudo. Fornecedores, buffet, decoração, banda, fotógrafo. A lista era enorme e cada nome nela era uma facada no estômago. Comecei pelos mais urgentes. Liguei para o buffet, expliquei a situação, cancelei. A atendente foi compreensiva, disse que não ia cobrar multa. Liguei para a banda. Mesma coisa. Liguei para o fotógrafo. E foi quando, mexendo nos e-mails antigos para encontrar contratos, vi algo que me fez congelar. Uma pasta chamada Grupo. Cliquei. Dentro havia screenshots de conversas. Conversas de um grupo de WhatsApp que eu não conhecia. Um grupo chamado Operação Liberdade. Li a primeira mensagem. Mateus, amigo de Eduardo. Hoje é o dia, irmão. Você tem certeza? Eduardo. Total. Já cansei de fingir. Vou acabar com isso de uma vez. Felipe, outro amigo. Na frente de todo mundo? Eduardo. Exatamente. Quanto mais gente, melhor. Assim, ela não vai poder distorcer depois. Meu estômago embrulhou. Continuei lendo. Mateus. E se ela surtar? Eduardo. Ela vai surtar. É exatamente isso que eu quero. Aí todo mundo vai ver que eu estava certo sobre ela. Felipe. Cara, isso não é meio pesado? Eduardo. Pesado é aguentar ela me cobrando, me controlando, me sufocando. Ela precisa de uma lição. As lágrimas queimavam nos meus olhos, mas eu não conseguia parar de ler. Mateus. E se ela não fizer escândalo? Eduardo. Impossível. Você não conhece a Larissa. Ela é dramática. Vai chorar, vai gritar, vai fazer cena. E eu vou estar lá, calmo, mostrando para todo mundo quem eu realmente sou, a vítima. Fechei o laptop com tanta força que a tela tremeu. Levantei, fui até o banheiro e vomitei. Fiquei acordada a noite toda. Não conseguia desligar o cérebro. As palavras dele ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado, repetindo, repetindo, repetindo. Ela precisa de uma lição. Ela é dramática. Eu sou a vítima. Eduardo não tinha terminado comigo porque não me amava. Eduardo tinha terminado comigo como um ato de poder, como uma forma de me controlar mesmo depois de sair da minha vida, como uma forma de garantir que, se eu tentasse contar minha versão, ninguém acreditaria, porque afinal eu era a dramática, a instável, a que fez escândalo. Mas eu não fiz escândalo, e isso o deixou sem roteiro. Na quarta-feira, acordei com uma clareza que não sentia há semanas. Eu não ia deixar Eduardo vencer. Não ia deixar ele me definir, me controlar, me silenciar. Se ele queria uma narrativa, eu ia dar uma narrativa para ele.
mas ia ser a minha, não a dele. Peguei o celular e liguei para Júlia. Júlia, você ainda tem contato com aquelas pessoas que estavam no jantar? Tenho. Por quê? Porque eu preciso que a verdade seja contada, e eu preciso de aliados. Júlia ficou em silêncio por um segundo. Larissa, o que você está planejando? Respirei fundo. Estou planejando retomar minha narrativa. Nas semanas seguintes, fiz algo que nunca imaginei ser capaz de fazer. Investiguei minha própria vida. Revirei e-mails, mensagens antigas, conversas que eu tinha esquecido. Tudo que pudesse me dar clareza sobre quando, exatamente, Eduardo tinha começado a construir essa narrativa contra mim. E descobri coisas que me fizeram questionar tudo. Encontrei mensagens dele para amigos, meses antes do término, reclamando de mim. Ela é controladora. Ela não me dá espaço. Ela é instável. Mas quando comparei com os fatos, nada batia. Quando eu perguntava sobre os planos do casamento, ele dizia que eu era controladora. Quando eu sugeria um fim de semana sozinhos, ele dizia que eu não dava espaço. Quando eu expressava qualquer emoção, frustração, tristeza, cansaço, ele dizia que eu era instável. Ele estava me gaslighting, por meses, talvez anos, e eu tinha acreditado nele. Conversei com Júlia várias vezes naquela semana. Ela me conectou com pessoas que estavam no jantar, pessoas que eram neutras, que não tinham um lado definido, e eu contei minha versão. Calma, sem exageros, sem drama. Mostrei os screenshots do grupo Operação Liberdade. Mostrei as mensagens dele. Mostrei o padrão de comportamento. Não pedi que ninguém ficasse do meu lado. Apenas pedi que conhecessem a verdade. E, aos poucos, a narrativa começou a mudar. Pessoas que tinham achado que eu era a ex-noiva louca que fez uma festa de vingança começaram a perceber que havia muito mais por trás. Pessoas que tinham simpatizado com Eduardo, coitado, teve coragem de terminar um relacionamento que não estava funcionando. Começaram a questionar. Espera, ele planejou aquilo? Ele queria que ela fizesse escândalo? Que tipo de pessoa faz isso? E o mais importante, eu não precisei gritar, não precisei acusar, não precisei fazer drama. A verdade falou por si. 3 semanas após o jantar, tomei uma decisão. Eu ia fazer a festa de livramento. Não para provocar Eduardo, não para me vingar, mas para retomar minha narrativa, para transformar aquilo que deveria ter sido o dia mais humilhante da minha vida em algo meu, algo que eu controlava. O salão já estava pago, os fornecedores, na maioria, já estavam contratados. Eu só precisava mudar o propósito. Liguei para o buffet. Oi, aqui é a Larissa. Eu tinha cancelado o casamento, lembra? Sim, claro. Como posso ajudar? Eu quero reativar a reserva. Mas não vai ser um casamento. Vai ser uma festa de livramento. A atendente ficou em silêncio por 2 segundos. E então riu. Uma risada genuína, calorosa. Você sabe que eu vou adorar fazer parte disso? A notícia da festa se espalhou rápido, muito rápido. Amigos me ligavam, curiosos, incrédulos, alguns preocupados. Larissa, você tem certeza? Larissa, isso não vai piorar as coisas? Larissa, e se ele aparecer? Mas eu estava decidida. Mandei os convites, não para todo mundo, apenas para pessoas que realmente importavam. Amigos verdadeiros, familiares que me apoiavam, colegas de trabalho que tinham me acolhido naqueles dias difíceis. E deixei claro, aquela festa não era sobre Eduardo, era sobre mim. Nos dias que antecederam a festa, tive momentos de dúvida. E se fosse um erro? E se as pessoas achassem ridículo? E se eu me arrependesse? Mas toda vez que a dúvida batia, eu voltava para aqueles screenshots, para aquelas mensagens. Ela precisa de uma lição. E lembrava, eu não estava fazendo isso por vingança. Estava fazendo isso porque merecia retomar minha própria história. A semana antes da festa foi caótica. Não pela organização. Ironicamente, todos os fornecedores que eu tinha contratado para o casamento toparam manter os serviços,
mas pelo turbilhão emocional que vinha em ondas imprevisíveis. Tinha momentos em que eu me sentia forte, determinada, como se estivesse finalmente tomando as rédeas da minha vida. E tinha momentos em que eu me sentia patética, questionava tudo. Me perguntava se não estava sendo impulsiva demais, dramática demais, se não estava dando exatamente a Eduardo o que ele queria, uma confirmação de que eu era instável. Nesses momentos, eu voltava para os screenshots, lia de novo, e de novo, e de novo. Ela precisa de uma lição. E lembrava, eu não estava sendo dramática, estava sendo estratégica. Na quinta-feira, uma semana antes da festa, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Larissa? A voz era masculina, hesitante. Demorei 2 segundos para reconhecer. Felipe, um dos amigos de Eduardo, um dos integrantes do grupo Operação Liberdade. Meu corpo inteiro se retesou. Felipe, minha voz saiu fria. O que você quer? Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração profunda. Eu queria pedir desculpas. As palavras saíram rápidas, atropeladas, como se ele tivesse ensaiado, mas estivesse perdendo a coragem. Pelo que aconteceu. Pelo que nós fizemos. Sentei na beirada do sofá, o coração acelerado. Você está me ligando para pedir desculpas? Agora? 3 semanas depois? Eu sei que é tarde. Eu sei que não muda nada. Ele pausou. Mas eu preciso que você saiba que eu não concordava com aquilo. Com o plano dele. Eu tentei convencer o Eduardo a não fazer, mas ele estava decidido. Senti a raiva ferver. Se você não concordava, por que não me avisou? As palavras saíram mais altas do que eu pretendia. Por que não me mandou uma mensagem? Um aviso? Qualquer coisa? Porque eu sou covarde. A voz dele saiu pequena, envergonhada. Porque eu não quis me indispor com o Eduardo. Porque eu achei que você daria conta. Porque... Ele suspirou. Porque eu fui um covarde. Fiquei em silêncio, processando. Larissa, você não merecia aquilo. E eu sinto muito. De verdade. Desliguei. Não porque estava com raiva. Bem, estava, mas não era só isso. Desliguei porque não tinha energia para perdoá-lo. Não ainda, talvez nunca. Mas algo naquela ligação mexeu comigo. Felipe tinha sido covarde, sim, mas pelo menos tinha tido coragem de admitir, de reconhecer. Eduardo, até agora, não tinha dito uma palavra. No sábado, 6 dias antes da festa, aconteceu algo que eu não esperava. Estava no mercado, comprando coisas aleatórias para a semana, quando esbarrei com Mateus, o outro amigo de Eduardo, o que tinha chamado o plano de Operação Liberdade. Ele me viu primeiro. Os olhos se arregalaram e por um segundo achei que ele fosse virar e sair correndo. Mas ele não saiu. Veio até mim. Larissa, a voz dele saiu tensa. Posso falar com você? Olhei ao redor, certificando-me de que estávamos num lugar público, movimentado. Assenti. Rapidamente. Ele respirou fundo, passou a mão pelo cabelo, parecia genuinamente desconfortável. Olha, eu sei que você provavelmente me odeia, e tem todo o direito, mas eu preciso te dizer uma coisa. Cruzei os braços, esperando. O Eduardo, ele está desmoronando. Mateus evitou meu olhar. As pessoas estão descobrindo o que ele fez, estão se afastando dele, e ele não sabe lidar com isso. Senti uma pontada estranha no peito. Não era pena, não era satisfação. Era algo entre alívio e tristeza. Por que você está me contando isso? Perguntei, genuinamente curiosa. Porque ele finalmente me encarou. Porque talvez você devesse saber. Caso ele tente fazer algo, caso ele apareça na sua festa, ele está... Não está bem, Larissa. Engoli seco. E você acha que eu deveria sentir pena dele? Não. Mateus balançou a cabeça. Não estou pedindo isso. Só estou te avisando. Para você se proteger. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando nas palavras de Mateus.
Eduardo estava desmoronando. Parte de mim, a parte que ainda guardava vestígios daquela mulher que o amou, sentiu um aperto, um peso, uma tristeza confusa. Mas outra parte, a parte que tinha lido aquelas mensagens, que tinha visto a frieza com que ele planejou minha humilhação, não sentiu nada. Ele tinha feito uma escolha, e agora estava lidando com as consequências. Assim como eu estava lidando com as minhas. Na terça-feira, 3 dias antes da festa, liguei para minha mãe. Ela tinha ficado sabendo da festa, claro, eu mesma tinha contado, mas não tinha dito muito sobre o assunto. Minha mãe sempre foi do tipo que prefere evitar conflitos, que acredita que roupa suja se lava em casa. E eu sabia que ela não estava totalmente confortável com a ideia da festa. Mãe, preciso saber. Respirei fundo. Você acha que eu estou fazendo a coisa certa? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, pesado. Filha? A voz dela saiu cansada. Eu não sei se é certo ou errado. Eu só sei que você precisa fazer o que te deixa em paz. Mas você acha que é exagero? Acha que eu deveria só seguir em frente? Outra pausa. Larissa, você sempre foi a filha que não dava trabalho, que fazia tudo certinho, que seguia as regras. Minha mãe suspirou. E eu sempre achei isso maravilhoso. Mas talvez seja a hora de você fazer algo por você, mesmo que os outros não entendam. Senti as lágrimas subirem. Obrigada, mãe. Só me promete uma coisa. A voz dela ficou firme. Não faça isso por vingança. Faça por você. Eu prometo. No dia seguinte, véspera da festa, acordei com uma mensagem no celular. Era de Eduardo. Meu estômago revirou só de ver o nome dele na tela. Hesitei antes de abrir. Parte de mim queria deletar sem ler, mas outra parte, a parte curiosa, a parte que ainda precisava de respostas. Clicou. Eduardo. Larissa, precisamos conversar. Esse circo que você está armando não vai mudar nada. Você continua sendo quem sempre foi. Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra destilava veneno. Condescendência. Controle. Comecei a digitar uma resposta. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. E então percebi. Ele queria isso. Queria que eu respondesse. Queria me puxar de volta para o jogo dele. Bloqueei o número. A véspera da festa foi estranhamente calma. Confirmei detalhes com os fornecedores, revisei a lista de convidados, escolhi o vestido que ia usar. Um vestido vermelho, vibrante, nada discreto. À noite, sentei na varanda do apartamento com uma taça de vinho e olhei para o horizonte. Amanhã seria o dia em que eu retomaria minha narrativa, o dia em que transformaria a humilhação de Eduardo numa celebração minha. Mas no fundo, bem no fundo, ainda havia dúvida. E se desse errado? E se as pessoas achassem ridículo? E se Eduardo aparecesse e fizesse uma cena? Respirei fundo, fechei os olhos e lembrei das palavras da minha mãe. Faça por você. Na manhã da festa, acordei antes do alarme tocar. Coração acelerado, mão suando, estômago embrulhado. Levantei, tomei banho, fiz café. Tudo no piloto automático. O celular tocou. Era a Júlia. Pronta? Acho que sim. Você vai arrasar, Larissa. Eu sei que vai. Sorri pela primeira vez no dia. Obrigada, Ju, por tudo. Eu não fiz nada. Você que está sendo corajosa. Corajosa. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu não me sentia corajosa. Me sentia assustada, vulnerável, exposta. Mas talvez coragem fosse isso. Fazer algo mesmo com medo. Mesmo sem ter certeza do resultado. Cheguei ao salão 2 horas antes do início. A equipe já estava lá, montando tudo. Balões, luzes, mesas, música. Tudo que deveria ter sido decoração de casamento agora era decoração de uma festa de livramento. Caminhei pelo espaço vazio, os passos ecoando no chão de madeira. Olhei para o palco onde deveria ter acontecido a cerimônia, para as mesas onde deveriam ter sentado familiares celebrando uma união. E senti paz. Não era o que eu tinha planejado. Não era o que eu imaginei para minha vida, mas era meu.
totalmente meu. Os primeiros convidados começaram a chegar às 19 horas. Amigos, familiares, colegas de trabalho, todos com expressões entre curiosidade e solidariedade. Júlia foi uma das primeiras. Me abraçou apertado, sussurrou no meu ouvido: "Você está linda e você está certa." Outras pessoas chegaram. Cada uma me cumprimentava com palavras gentis, olhares compreensivos, algumas com lágrimas nos olhos. E então, lá pelas 20 horas, quando a festa já estava em pleno andamento, música tocando, gente dançando, risos enchendo o ar, ele apareceu. Eduardo, parado na entrada do salão, os olhos fixos em mim, a expressão indecifrável. Meu coração disparou. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. Júlia me segurou pelo braço, tensa. "Quer que eu chame segurança?" Olhei para Eduardo. Ele não se moveu. Apenas me encarou, como se esperasse que eu fosse até lá. Que eu fizesse uma cena. Que eu desse a ele o show que ele sempre esperou. Respirei fundo e virei as costas. Continuei conversando com as pessoas ao meu redor. Continuei sorrindo, continuei celebrando. Ignorei Eduardo completamente. Depois de 5 minutos, que pareceram eternos, ele foi embora. E eu continuei na minha festa, na minha celebração, na minha vida. A festa durou até tarde. Gente dançou, bebeu, riu, chorou. Algumas pessoas fizeram discursos improvisados, falando sobre superação, sobre força, sobre recomeços. E quando tudo terminou, quando a última pessoa foi embora e eu fiquei sozinha no salão vazio, sentei numa das cadeiras e chorei. Não de tristeza, de alívio. Porque eu tinha conseguido, tinha retomado minha narrativa, tinha transformado a humilhação em celebração. E pela primeira vez em meses, senti que estava no controle da minha própria história. Os dias após a festa foram estranhos. Silenciosos. Como se o mundo tivesse pausado para respirar depois de um furacão. Voltei à rotina. Trabalho, academia, mercado, casa. Mas tudo parecia diferente. As cores eram mais vivas, os sons mais nítidos. Era como se eu tivesse passado meses enxergando através de um vidro embaçado e finalmente alguém tivesse limpado. Mas a paz durou pouco. Na segunda-feira seguinte, recebi uma mensagem de Júlia. "Júlia, preciso te contar uma coisa. Liga para mim quando puder." Disquei imediatamente, o estômago já se apertando em antecipação. "O que foi?" "O Eduardo está espalhando que você está obcecada por ele." A voz dela saiu tensa. "Que você fez a festa só para chamar a atenção dele. Que você não consegue superar." Senti o sangue ferver. "É claro que ele está dizendo isso. Tem mais." Júlia hesitou. "Ele está dizendo que você teve um surto, que está precisando de ajuda psicológica, que ele está preocupado com você." Ri. Uma risada seca, sem humor. "Ele está tentando virar a narrativa de novo." Exatamente. Júlia suspirou. "E algumas pessoas estão acreditando. Não muitas, mas algumas." Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede do meu quarto. Eduardo não ia desistir. Ele não podia aceitar que eu tinha saído daquela situação com a cabeça erguida. Precisava me destruir de alguma forma, mesmo que fosse através de mentiras, mas dessa vez eu estava preparada. Liguei para Carla, minha gerente no trabalho. Ela tinha se tornado uma aliada inesperada nos últimos tempos, sempre me apoiando, sempre me lembrando que eu era mais forte do que imaginava. "Carla, preciso de um conselho." Respirei fundo. "O Eduardo está espalhando mentiras sobre mim, dizendo que estou obcecada, que tive um surto. Como eu lido com isso?" Houve uma pausa do outro lado. "Você tem provas do que ele fez?" A voz dela saiu profissional, direta. "Tenho. Screenshots de conversas, mensagens, testemunhas. Então documente tudo." "Absolutamente tudo." Carla falou devagar, como se estivesse me passando instruções precisas. "Não reaja publicamente. Não se defenda em redes sociais. Deixe que as pessoas que importam conheçam a verdade. E se ele continuar, você considera medidas legais.
Medidas legais. Não tinha pensado nisso. Você acha que é necessário? Espero que não. Carla suspirou. Mas é bom estar preparada. O que ele está fazendo é difamação, Larissa, e você tem direito de se proteger. Passei a semana seguinte fazendo exatamente o que Carla tinha sugerido, documentando tudo. Salvei todas as mensagens, todos os e-mails. Fiz backup dos screenshots do grupo Operação Liberdade. Anotei datas, horários, contextos. Conversei com pessoas que tinham presenciado comportamentos dele, pedindo que escrevessem relatos caso fosse necessário. Não estava fazendo isso por vingança. Estava fazendo por proteção. Porque percebi algo importante. Enquanto eu estava tentando seguir em frente, Eduardo estava travado, preso na narrativa que ele mesmo tinha criado. E quanto mais as pessoas descobriam a verdade, mais ele precisava me desacreditar para manter sua versão. Ele não estava preocupado comigo, estava preocupado com a própria imagem. Na quinta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era de Dona Marlene. Atendi, cautelosa. Larissa. A voz dela saiu cansada, derrotada. Eu preciso te pedir uma coisa. Fiquei em silêncio, esperando. Pare com isso. As palavras saíram rápidas, quase suplicantes. Pare de espalhar essas histórias sobre o Eduardo. Ele é meu filho, ele está sofrendo. Senti algo se partir dentro de mim. Não de tristeza, mas de desapontamento. Dona Marlene. Minha voz saiu mais controlada do que eu esperava. Eu não estou espalhando histórias. Estou contando a verdade. E se o Eduardo está sofrendo, é porque ele está lidando com as consequências das próprias ações. Mas você não precisa destruí-lo. A voz dela subiu de tom, carregada de emoção. Você não precisa fazer isso com ele. Eu não estou fazendo nada com ele. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu só estou me protegendo, estou me defendendo das mentiras que ele está espalhando sobre mim. Silêncio. Dona Marlene, eu sempre tive muito respeito pela senhora, mas seu filho tentou me destruir publicamente, planejou isso. E agora que a verdade está vindo à tona, vocês querem que eu fique quieta? Querem que eu aceite ser difamada para proteger a imagem dele? Ele é meu filho. A voz dela quebrou. E eu sou filha da minha mãe. Senti as lágrimas queimarem, mas não deixei cair. E minha mãe não criou uma mulher que aceita ser humilhada em silêncio. Terminei a ligação. Sentei no sofá, as mãos tremendo, o coração disparado. Sabia que aquela conversa tinha sido necessária, mas ainda doía. Porque, no fundo, eu tinha gostado de Dona Marlene. Tinha imaginado que ela seria minha sogra, que faríamos parte da mesma família, mas a família dela estava protegendo o filho. E eu estava protegendo a mim mesma. E às vezes, essas duas coisas não podem coexistir. No fim de semana, me encontrei com um grupo de amigas. Mulheres que eu conhecia há anos, que tinham me acompanhado durante todo o relacionamento com Eduardo, que tinham visto a festa de livramento e me apoiado incondicionalmente. Estávamos num café em Pinheiros, tarde de sábado, sol entrando pelas janelas de vidro, cheiro de café fresco no ar. Paula, minha amiga desde a faculdade, se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando com uma mistura de preocupação e admiração. Larissa, você está bem mesmo? De verdade? Tomei um gole do meu cappuccino, sentindo o calor descer pela garganta. Estou. Sorri, e dessa vez foi genuíno. Estou melhor do que estive em muito tempo. Você parece diferente, comentou Fernanda, outra amiga próxima. Mas leve. Era verdade. Eu me sentia mais leve, como se tivesse carregado uma mochila de pedras por anos e finalmente tivesse permissão para deixá-la no chão. Eu acho que... Pausei, procurando as palavras certas. Eu acho que passei tanto tempo tentando ser a mulher que o Eduardo queria que eu fosse, que esqueci quem eu realmente era. Paula assentiu, compreensiva. E agora? Agora eu estou reaprendendo. Sorri. Estou reaprendendo a confiar em mim mesma, a ouvir minha própria voz, a não me desculpar por existir. Fernanda estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha.
Eu estou orgulhosa de você, Larissa. Do jeito que você lidou com tudo isso. Muita gente teria desmoronado. Senti as lágrimas subirem, mas dessa vez deixei. Lágrimas de gratidão, de alívio, de reconhecimento. Obrigada, sussurrei, por estarem aqui, por não me julgarem, por acreditarem em mim. Sempre. Paula apertou minha outra mão. Sempre estaremos aqui. Naquela noite, sozinha no apartamento, tomei uma decisão. Ia me mudar, não para fugir, não para me esconder, mas para recomeçar. São Paulo tinha se tornado pesada. Cada esquina guardava memórias. O restaurante onde Eduardo tinha pedido minha mão. A rua onde a gente costumava caminhar aos domingos. O cinema onde assistimos nosso primeiro filme juntos. Eu precisava de um espaço novo, um lugar que fosse só meu, sem fantasmas do passado. Comecei a pesquisar oportunidades de trabalho em outras cidades. Curitiba chamou minha atenção. Tinha uma filial da empresa onde trabalhava. Clima agradável. Distância suficiente de São Paulo para respirar, mas não tão longe que eu me sentisse isolada. Conversei com Carla. Ela apoiou imediatamente. Você merece um recomeço, Larissa, e vou fazer o possível para facilitar essa transferência. Nas semanas seguintes, organizei tudo. Coloquei o apartamento à venda, fiz as malas, despedi-me de amigos e colegas. Algumas pessoas não entenderam. Por que você está fugindo? Perguntou meu primo confuso. Você não fez nada de errado. Não estou fugindo. Corrigi, firme. Estou escolhendo. Estou escolhendo onde quero estar, quem quero ser, e era verdade. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo uma escolha por mim, não por pressão, não por expectativas, não para agradar ninguém. Por mim. Uma semana antes da mudança, aconteceu algo que eu não esperava. Eduardo pediu para me encontrar. A mensagem chegou por um número diferente. Ele sabia que eu tinha bloqueado o antigo. Número desconhecido. Larissa, sou eu. Preciso falar com você, cara a cara, por favor. Olhei para a mensagem por longos minutos. Parte de mim queria ignorar. Bloquear de novo. Seguir em frente. Mas outra parte, a parte que ainda precisava de fechamento, de respostas, de olhar nos olhos dele uma última vez, considerou. Respondi, eu. Café público, amanhã, 15 horas, Rua Augusta. Não vou sozinha. Ele. Tudo bem, obrigado. Liguei para Júlia imediatamente. Ele quer me encontrar. Você aceitou? A voz dela saiu tensa. Aceitei, mas num lugar público. E você vem comigo. Óbvio que eu vou. Júlia pausou. Larissa, você tem certeza disso? Não, respondi, honesta. Mas eu preciso fazer isso. Preciso olhar para ele uma última vez e saber que eu estou bem, que eu sobrevivi. O dia do encontro amanheceu nublado, com ameaça de chuva. Acordei com um nó no estômago, mas também com uma determinação estranha. Vesti uma roupa simples, jeans, blusa branca, tênis, nada elaborado. Não estava tentando impressionar ninguém. Júlia passou para me buscar às 14h30. No caminho, ela ficou me perguntando se eu estava bem, se tinha certeza, se queria voltar. Eu estou bem, Ju. Juro. Chegamos no café 15 minutos adiantadas. Escolhi uma mesa perto da janela, com visão clara da entrada. Júlia sentou na mesa ao lado, fingindo ler um livro, mas com os olhos sempre em mim. Eduardo chegou na hora exata. Pontual, como sempre. Ele parecia diferente. Mais magro. Barba por fazer. Olheiras profundas, roupas amarrotadas. Como se não tivesse dormido direito em semanas. Sentou na minha frente, as mãos trêmulas, os olhos evitando os meus. Oi. A voz dele saiu rouca. Oi. Respondi, neutra. Silêncio. Longo, desconfortável. Finalmente, ele levantou os olhos. Eu estraguei tudo, não estraguei? As palavras saíram carregadas, quebradas. Não respondi. Apenas o encarei, esperando. Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse se recompor. Eu achei que você ia surtar naquele jantar. Achei que você ia fazer uma cena, e aí todo mundo ia ver que eu estava certo sobre você. Continuei em silêncio. Mas você não fez.
Ele deu uma risada sem humor. Você não me deu o show que eu esperava. E isso me deixou perdido. Respirei fundo. Por que você fez aquilo, Eduardo? Minha voz saiu calma, mas firme. Por que você planejou me humilhar daquele jeito? Ele fechou os olhos como se a pergunta doesse fisicamente. Porque eu estava com medo. Abri os olhos de novo e vi lágrimas. Medo de terminar e você me fazer de vilão. Medo de perder o controle da situação. Medo de admitir que eu não era o homem que fingia ser. Então, você decidiu que era melhor me destruir antes que eu pudesse te expor? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Eu não pensei nisso como destruição. Ele balançou a cabeça. Eu pensei que estava me protegendo. Me protegendo às minhas custas. Silêncio de novo. Você está certo, ele sussurrou. E eu sinto muito, muito mesmo. Olhei para ele, para aquele homem que eu tinha amado, que eu tinha imaginado construir uma vida junto, e senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem rancor, apenas indiferença, e percebi, era isso que eu precisava. Não das desculpas dele, não da validação dele, mas da certeza de que eu tinha superado, de que ele não tinha mais poder sobre mim. Eu aceito suas desculpas, Eduardo. Levantei, peguei minha bolsa. Mas não te perdoo. Pelo menos não agora. Talvez nunca. E está tudo bem. Ele levantou também, desesperado. Larissa, por favor, eu estou me mudando para Curitiba. Cortei, firme. Vou recomeçar, longe de você, longe de tudo isso. E vou ser feliz, com ou sem seu arrependimento. Virei as costas e saí. Júlia me seguiu, e no caminho de volta para casa, ela perguntou: Como você está se sentindo? Sorri. Um sorriso verdadeiro, leve, livre. A mudança para Curitiba aconteceu num sábado de manhã, 2 semanas depois do encontro com Eduardo. O caminhão de mudança chegou às 8 horas. 2 homens simpáticos, uniformizados, começaram a carregar as caixas que eu tinha passado dias empacotando. Cada caixa era uma vida inteira sendo desmontada, reorganizada, preparada para um novo começo. Júlia, Paula e Fernanda apareceram para se despedir. Ficamos no apartamento vazio, já sem móveis, só paredes brancas ecoando nossas vozes, abraçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Você vai arrasar em Curitiba. Paula enxugou as lágrimas com as costas da mão. E a gente vai te visitar, sempre. Vocês são as melhores amigas que alguém pode ter. Segurei as mãos delas, apertando forte. Obrigada por tudo, por me segurarem quando eu achei que ia cair. Você nunca caiu, Larissa. Fernanda sorriu através das lágrimas. Você cambaleou, mas não caiu. Nos abraçamos mais uma vez, longamente, antes que eu entrasse no carro e seguisse viagem. A estrada para Curitiba foi terapêutica. 6 horas dirigindo, música no rádio, paisagens mudando pela janela. A cada quilômetro, sentia São Paulo ficando para trás. E com São Paulo, ficava para trás o peso dos últimos meses. Cheguei em Curitiba no fim da tarde. O apartamento que eu tinha alugado ficava num bairro tranquilo, arborizado, com ruas largas e prédios baixos. Nada parecido com a agitação de São Paulo. Subi até o 4º andar, abri a porta e respirei fundo. Aquele espaço era meu. Totalmente meu. Sem memórias, sem fantasmas, sem sombras do passado. Era um recomeço de verdade. Os primeiros dias foram de adaptação. Desempacotar caixas, conhecer o bairro, descobrir onde ficava o mercado, a farmácia, a padaria. Começar no novo escritório da empresa, conhecer colegas novos, aprender dinâmicas diferentes. Tudo era estranho, mas era uma estranheza boa, desafiadora, estimulante. Uma semana depois da mudança, estava tomando café num café pequeno, perto do trabalho, quando uma mulher se aproximou da minha mesa. Com licença, esse lugar está ocupado? Ela apontou para a cadeira vazia na frente de mim. O café estava cheio. Assenti. Fique à vontade. Ela sentou, pediu um cappuccino
e ficamos alguns minutos em silêncio confortável. Até que ela comentou, casualmente: "Você é nova aqui, né? Nunca te vi por aqui antes." Sorri. "Sou? Me mudei para Curitiba há uma semana." "De onde?" "São Paulo." "Nossa, mudança grande." Ela estendeu a mão. "Eu sou Renata." "Larissa." Apertei a mão dela e assim começou uma amizade inesperada. Renata morava em Curitiba há 10 anos, trabalhava com design gráfico, tinha um cachorro chamado Beethoven e um senso de humor afiado que me fez rir mais naquela manhã do que tinha rido em meses. Saímos do café juntas, trocamos números e nos dias seguintes começamos a nos encontrar regularmente. Ela me mostrou a cidade, me apresentou outros amigos, me incluiu em grupos, eventos, jantares, e aos poucos eu comecei a construir uma vida nova. Um mês depois da mudança, estava trabalhando num projeto importante no escritório quando Carla, que agora era minha gerente remota, me ligou. "Larissa, tenho uma proposta para você." Meu coração acelerou. Propostas no mundo corporativo podiam ser boas ou ruins. "Que tipo de proposta?" "A gente está abrindo uma nova divisão aqui em Curitiba. Marketing estratégico para startups. E eu pensei em você para liderar o projeto." Pisquei, processando. "Liderar? Você tem a experiência. Tem a visão. E, sinceramente, acho que você está pronta." Carla pausou. "O que você acha?" Pensei nas últimas semanas, em como tinha me sentido mais confiante, mais centrada, mais eu mesma. "Eu aceito." Carla riu do outro lado da linha. "Ótimo. A gente conversa os detalhes semana que vem." Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Liderança, responsabilidade, confiança. Coisas que meses atrás eu teria duvidado que merecia. Coisas que Eduardo teria questionado, minimizado, usado para me fazer sentir pequena. Mas Eduardo não estava mais aqui. Não tinha mais voz na minha vida, e eu estava livre para crescer. 2 meses depois da mudança, numa sexta-feira à noite, recebi uma mensagem de Felipe. Fazia tempo que eu não ouvia falar dele, ou de qualquer pessoa ligada a Eduardo. Felipe: "Larissa, espero que você esteja bem. Só queria te avisar de uma coisa. O Eduardo está em terapia. E está finalmente assumindo responsabilidade pelo que fez. Achei que você deveria saber." Olhei para a mensagem por longos minutos. Senti nada. Não alívio, não satisfação, não raiva, apenas indiferença. Respondi simples, eu. "Espero que ele consiga se curar. De verdade. Mas isso não muda nada para mim." Eu já segui em frente. E era verdade. Eu tinha seguido em frente. Não porque ele tinha se desculpado, não porque ele estava em terapia, mas porque eu tinha escolhido seguir. Com ou sem validação dele. 3 meses depois da mudança, abri meu próprio negócio. Foi algo que surgiu naturalmente. Liderando o projeto de marketing estratégico para startups, percebi que havia uma demanda enorme por consultoria especializada. Pequenos empreendedores que precisavam de direção, mas não tinham orçamento para agências grandes. Conversei com Carla. Ela me apoiou. "Você tem talento para isso, Larissa. E eu acho que você deveria tentar." Foi assustador. Deixar a segurança de um emprego fixo, arriscar, investir em mim mesma. Mas também foi libertador. Chamei a empresa de Recomeço Estratégico. Um nome que significava muito mais do que marketing. Significava tudo que eu tinha vivido, tudo que tinha aprendido. Nos primeiros meses foi difícil, poucos clientes, noites sem dormir, dúvidas constantes. Mas aos poucos o negócio cresceu. Clientes indicaram outros clientes, projetos se multiplicaram. E em 6 meses eu tinha uma carteira sólida, uma reputação crescente e uma satisfação profissional que nunca tinha sentido antes. 4 meses depois da mudança, numa tarde de domingo, estava caminhando no Parque Barigui com Renata e Beethoven quando meu celular tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Hesitei antes de atender. "Alô? Larissa?" A voz era feminina
Hesitante, demorei alguns segundos para reconhecer. Dona Marlene. Meu estômago se apertou. Oi, Dona Marlene. Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Eu queria te pedir desculpas. As palavras saíram rápidas, carregadas de emoção. Pelo que eu disse, pela forma como reagi. Você não merecia aquilo. Parei de caminhar. Renata me olhou preocupada, mas fiz um gesto para ela continuar. Eu só estava tentando proteger meu filho. A voz dela quebrou. Mas eu deveria ter te protegido também. Você ia ser minha nora. Você ia fazer parte da minha família. E eu te abandonei quando você mais precisava. Senti as lágrimas queimarem, mas não caírem. Dona Marlene. Minha voz saiu suave. Eu entendo. Você é mãe dele. Era natural que ficasse do lado dele. Mas isso não estava certo. Ela soluçou. E eu sinto muito, muito mesmo. Respirei fundo. Eu aceito suas desculpas. E eu não guardo rancor da senhora. De verdade. Como você está? Ela perguntou, a voz ainda trêmula. Estou bem. Sorri, mesmo sabendo que ela não podia ver. Estou em Curitiba. Tenho meu próprio negócio. Estou feliz. Ouvi um soluço abafado do outro lado. Eu estou feliz por você, Larissa. Você sempre foi uma menina especial. Obrigada, Dona Marlene, pela ligação e pelo pedido de desculpas. Terminamos a conversa pouco depois. Guardei o celular no bolso e continuei caminhando. Renata me alcançou. Tudo bem? Tudo. Assenti. Tudo bem de verdade. 6 meses depois da mudança, olhei ao redor do meu apartamento, já decorado, já com cara de lar, e senti uma paz profunda. Tinha conquistado tanta coisa nesses meses. Profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente. Não era a vida que eu tinha planejado. Não era o futuro que eu tinha imaginado quando estava com Eduardo, mas era melhor, muito melhor, porque era meu, genuinamente meu. Construído pelas minhas escolhas, pelos meus erros, pelas minhas vitórias, Eduardo tinha tentado me quebrar. Tinha orquestrado minha humilhação pública, tinha esperado que eu desmoronasse. Mas eu não desmoronei, me levantei, me reinventei, me fortaleci. E agora, olhando para trás, conseguia ver algo que não via na época. Aquele jantar, aquela humilhação pública, tinha sido a melhor coisa que já tinha me acontecido. Porque me libertou, me mostrou quem eu realmente era, me deu a coragem de recomeçar. 1 ano depois do jantar, acordei numa manhã de sábado com o sol entrando pela janela do quarto, aquecendo meu rosto. Espreguicei, sorrindo sem motivo específico, apenas porque era um dia bonito e eu estava viva. Minha vida em Curitiba tinha se consolidado de uma forma que eu nunca imaginei possível. O negócio estava prosperando. Tinha contratado 2 assistentes e estava considerando expandir para um escritório físico. Meu círculo social tinha crescido organicamente. Renata, outros empreendedores que conhecia em eventos, vizinhos do prédio que se tornaram amigos. Mas mais importante que tudo isso, eu tinha me reencontrado. Levantei, fiz café, sentei na varanda do apartamento com uma xícara fumegante e meu notebook. Tinha o hábito de começar os sábados revisando a semana, planejando a próxima, organizando pensamentos. Abri meu e-mail pessoal e vi uma mensagem que me fez pausar. Era de Júlia. Assunto: você precisa ver isso. Abri curiosa. Júlia tinha anexado um link para uma postagem em rede social. Eduardo tinha escrito um texto longo. Público. Hesitei. Parte de mim queria fechar o e-mail e seguir com meu dia. Mas a curiosidade venceu. Cliquei. O texto de Eduardo era surpreendente. Ele falava abertamente sobre o que tinha feito, sobre como tinha orquestrado aquele jantar, sobre como tinha tentado me humilhar, sobre como tinha passado o ano seguinte em terapia, trabalhando suas questões de controle, seus medos, sua incapacidade de lidar com vulnerabilidade. Não era um pedido de desculpas direcionado a mim, isso ele já tinha feito pessoalmente. Era mais uma confissão pública,
Um reconhecimento de que tinha errado, uma tentativa de responsabilização. Eu passei muito tempo culpando outras pessoas pelos meus problemas, ele escreveu, mas a verdade é que eu era o problema. E quase destruí uma pessoa incrível no processo. Larissa, se você está lendo isso, obrigado por não ter desmoronado quando eu mais esperava. Você me ensinou o que significa dignidade. Fechei o notebook. Respirei fundo. Senti alívio. Não porque ele tinha me validado, mas porque ele finalmente tinha assumido responsabilidade. Não para me reconquistar, não para limpar sua imagem, mas porque parecia genuíno. E isso importava. Não para mim. Eu já tinha seguido em frente. Mas para outras pessoas que ele pudesse ter na vida. Para ele mesmo. Naquela tarde, encontrei com Renata para almoçar. Contei sobre o texto de Eduardo. E como você se sentiu? Ela perguntou, curiosa. Indiferente. Respondi, honesta. E isso é bom. Significa que eu realmente superei. Renata sorriu. Você sabe o que eu acho mais incrível na sua história? O quê? Que você não se tornou amarga. Ela segurou minha mão sobre a mesa. Muita gente passando pelo que você passou ficaria cheia de rancor, de raiva, de desconfiança. Mas você escolheu curar. Escolheu crescer. Senti os olhos marejarem. Eu tive ajuda, amigas incríveis, uma família que me apoiou, terapia, tempo. Mesmo assim, Renata apertou minha mão. Você fez as escolhas certas, e isso é mérito seu. 2 semanas depois, aconteceu algo inesperado. Estava apresentando uma palestra sobre empreendedorismo feminino num evento em Curitiba quando, ao final, uma mulher se aproximou de mim. Ela tinha uns 35 anos, olhos vermelhos, expressão quebrada. Larissa, eu precisava falar com você. A voz dela saiu trêmula. Eu vi sua história nas redes sociais. O que aconteceu com você e seu ex? Assenti, sem saber onde aquilo ia dar. Eu estou passando por algo parecido. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Meu noivo está me fazendo de louca. Dizendo que eu exagero tudo, que sou dramática, e eu comecei a acreditar nele. Meu coração apertou. Mas vendo sua história, ela continuou. Vendo como você lidou com tudo, como você se levantou, me deu coragem. Eu terminei com ele ontem. Segurei as mãos dela, apertando com força. Você fez a coisa certa. E vai doer, vai ser difícil, mas você vai sobreviver, você vai crescer, você vai se redescobrir. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Obrigada por compartilhar sua história. Por me mostrar que é possível recomeçar. Nos abraçamos, 2 desconhecidas conectadas por dor e cura, e quando ela foi embora, fiquei ali parada, processando. Minha história tinha virado mais do que minha própria jornada. Tinha se tornado inspiração, força, prova de que era possível se levantar depois de ser derrubado. E isso dava sentido a tudo. Nos meses seguintes, recebi dezenas de mensagens parecidas. Mulheres que tinham passado por situações similares. Que tinham sido manipuladas, gaslighted, humilhadas, que estavam encontrando coragem para sair, para recomeçar. Comecei a responder cada mensagem, a oferecer palavras de encorajamento, a compartilhar recursos, terapeutas, grupos de apoio, artigos sobre relacionamentos tóxicos, e percebi que tinha encontrado um propósito maior. Não era só sobre mim. Era sobre todas nós, todas as mulheres que foram ensinadas a aceitar, a perdoar, a diminuir suas dores para não incomodar. 18 meses depois do jantar, abri um projeto paralelo ao meu negócio. Mentorias gratuitas para mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Não era terapia, eu deixava claro que não era profissional da saúde mental. Era mais um espaço de compartilhamento, de escuta, de lembrança de que era possível sobreviver e prosperar. Uma vez por semana, me reunia virtualmente com um grupo de mulheres. Conversávamos sobre limites, autoestima, reconstrução de identidade,
planejamento financeiro, estratégias de segurança. E a cada encontro, eu via rostos transformados. Vi mulheres que chegavam quebradas e, sessão após sessão, se fortaleciam, se redescobriam, se levantavam. E isso me preenchia de uma forma que nenhum sucesso profissional jamais conseguiu. 2 anos depois do jantar, Paula, Fernanda e Júlia vieram me visitar em Curitiba. Passamos o fim de semana inteiro juntas. Rindo, relembrando, celebrando. No último dia, estávamos sentadas no meu apartamento, vinho na mão, música suave ao fundo, quando Paula comentou: Larissa, você percebe como mudou? Como assim? Você está inteira, Fernanda completou. Não sei explicar direito, mas você parece completa, como se todas as peças finalmente tivessem se encaixado. Pensei sobre isso. Era verdade. Eu me sentia inteira. Não porque tinha encontrado outro relacionamento, ainda estava solteira e estava bem com isso. Não porque tinha alcançado algum marco profissional específico, mas porque tinha feito as pazes comigo mesma. Eu acho que passei a vida inteira tentando ser o que os outros esperavam de mim. Compartilhei, vulnerável, a filha certinha, a namorada perfeita, a funcionária exemplar. E quando o Eduardo fez aquilo, quando ele me forçou a olhar para mim mesma da forma mais brutal possível, eu percebi que não sabia quem eu realmente era. E agora você sabe? Júlia perguntou suave. Sorri. Agora eu sei. E eu gosto de quem eu sou. Hoje, quando olho para trás, para aquele jantar que deveria ter sido o início de uma vida e se tornou o fim de outra, sinto apenas gratidão. Não gratidão pelo que Eduardo fez, isso nunca. Mas gratidão pela mulher que eu me tornei depois. Aprendi que dignidade não é nunca cair. É se levantar com graça depois que caímos. Aprendi que força não é não sentir dor. É sentir a dor e escolher crescer através dela. Aprendi que recomeços não são fracassos, são oportunidades, presentes disfarçados de perdas. E aprendi, acima de tudo, que eu sou suficiente. Sempre fui, sempre serei, com ou sem anel no dedo, com ou sem aprovação de outros, com ou sem a validação que passei tanto tempo buscando. Eu sou suficiente. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir, por caminhar comigo através dessa jornada, por me dar espaço para compartilhar minha história. E se você está passando por algo parecido, se está num relacionamento que te diminui, se está sendo manipulada, se está perdendo pedaços de si mesma para fazer alguém feliz, quero que você saiba, você merece mais, muito mais. Você merece ser vista, ser ouvida, ser respeitada. Você merece amor que te eleva, não que te destrói. E se você está com medo de recomeçar, de sair, de ficar sozinha, eu te entendo. Eu também tive medo. Mas do outro lado do medo está a liberdade. E a liberdade, minha querida, vale cada lágrima. Deixe um comentário contando de onde você é, que horas está assistindo, e se essa história tocou você de alguma forma. Eu leio todos os comentários, e sua história importa tanto quanto a minha. E se você gosta de histórias de superação, de mulheres que se levantam depois de cair, de recomeços e empoderamento, se inscreva no canal. Tem vídeo novo todo dia, com histórias reais de mulheres reais que escolheram recomeçar. Você não está sozinha, e você é mais forte do que imagina. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E lembre-se, o melhor capítulo da sua vida ainda está por vir.